Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos começando agora nossa segunda aula de psicanálise. E nesse primeiro vídeo, nós vamos retomar o que nós vimos na primeira aula, ok? A gente discutiu algumas ideias, se elas eram verdade, se elas eram mito, e eu fui introduzindo algumas questões sobre a psicanálise que vão ser interessantes para a gente pensar nos temas da aula de hoje, em que eu vou falar sobre o que busca a psicanálise a partir das frases que vocês trouxeram nos exercícios. Eu queria agradecer, eu fiquei muito contente. Os exercícios de vocês estão super bem feitos. Eu pude preparar a nossa aula de hoje dessa forma participativa, com vocês participando, porque eu fiz a aula com base nas frases que vocês trouxeram, nos elementos sobre a psicanálise que vocês expressaram nos exercícios. Então, vamos lá, vou colocar aqui a nossa apresentação. O tema, então, da nossa segunda aula é o que busca a psicanálise. Vamos retomar o que nós falamos na aula anterior. Nós contamos um pouquinho do que é a psicanálise. E para definir a psicanálise, a gente já fala do que a psicanálise busca, que é compreender a vida psíquica. Como é a nossa vida psíquica? Mas a busca da psicanálise pela compreensão da vida psíquica tem um eixo fundamental, que é diferente de outras abordagens da psicologia, que é diferente de outras perspectivas de outras áreas do conhecimento. Porque a busca por compreender a vida psíquica da psicanálise, ela acontece principalmente através da investigação sobre o inconsciente. Ok? Como eu disse para vocês, nós vamos ter uma aula só para falar sobre o inconsciente. Mas a psicanálise busca, então, investigar essas dimensões de nós mesmos que não são diretamente acessíveis à nossa consciência, não são diretamente acessíveis à nossa possibilidade de conhecer, da nossa vontade, da nossa razão, do nosso pensamento consciente, né? Para falar de psicanálise, não tem como separar as ramificações do processo. Essa busca por compreender a vida psíquica pela investigação do inconsciente acontece com a construção teórica, né? Nós vamos ver uma série de conceitos. O conceito de inconsciente é um deles, o conceito de desejo, o conceito de pulsão, o conceito de sexualidade, o conceito de libido, vários conceitos, né? Só que todos os conceitos da psicanálise, eles foram construídos não de uma forma abstrata ou de uma forma puramente de um estudo teórico, de um olhar teórico, de um ensaio teórico. Não. A construção teórica em psicanálise, ela se dá sempre a partir da escuta, sempre a partir da prática clínica. Né? Freud, antes de propor a psicanálise, ele teve uma série de experiências. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na aula que vem, sobre como a psicanálise começa, atendendo pacientes. Então, é da escuta das experiências humanas, da escuta dos sofrimentos humanos, que surge a psicanálise como teoria, que surge a proposta psicanalítica de prática clínica. E uma outra dimensão muito importante é a do estudo sobre a cultura. Né? Perceber como essas observações da vida psíquica, elas se refletem na compreensão. Não dá para imaginar as pessoas, né? O Freud, ele tem um livro que chama Psicologia das Massas e Análise do Eu, em que ele diz assim: toda psicologia individual é também social.
que não dá para separar o que é a psicologia de escutar alguém da psicologia que investiga sobre as relações sociais, porque, afinal de contas, todas as pessoas se tornam quem são em vínculos, em relações, imersas na sociedade em que vivem. Então, estudar a singularidade de cada pessoa é também se atentar à cultura e às relações sociais. Ok? Então, esse primeiro slide traz, né, a definição de psicanálise, como há essa busca por compreender a vida psíquica e como tem essas três dimensões da busca: a teoria, a clínica, o estudo da cultura. E aí, o que é que busca a teoria, pensando na perspectiva teórica? Ver que nessa dinâmica da vida psíquica vão ter conflitos, divisões, contradições, complexidades, que a vida psíquica não é um todo único, coerente, que a nossa vida, que os nossos afetos, as nossas emoções não se dão de uma forma linear, né, de uma forma ordenadinha, fechadinha, completinha. Não. Existem conflitos, contradições, ambivalências, complexidades aí, né? E uma dessas contradições, desses contrastes, né, é que a nossa vida psíquica não é só o que aparece para nós como consciência, o que nós temos acesso como consciência, né? Existem aspectos, existem partes não conscientes da nossa vida psíquica. E isso vai se refletir na clínica. Como a gente falou na aula anterior, é importante não imaginar que a saúde psíquica é viver uma vida sem conflitos, né? Se o conflito nos marca como humanos, sermos humanos é sermos conflituosos, divididos, fragmentados em toda essa complexidade, né? Se a nossa própria vida psíquica ela tem tantos aspectos que contrastam, que são contraditórios e conflituosos, a nossa saúde também vai abranger os conflitos, as contradições, as ambivalências. Uma ideia de felicidade em que a pessoa é feliz o tempo inteiro, uma ideia de prazer que a pessoa tem um prazer total, sem frustrações, sem decepções, sem dores, sem sofrimentos, né? O quanto se perde da própria complexidade da nossa vida, né? Da própria variedade das nossas experiências, do como são múltiplas as coisas que nós vivemos e múltiplos também os sentimentos que nós experimentamos. Então, pensar saúde psíquica não é anular essa multiplicidade, não é negar essa complexidade, né? Se a gente, claro, diante do sofrimento, a gente gostaria que o sofrimento não existisse, ou que pelo menos a gente pudesse evitar, ou que pelo menos a gente conseguisse diminuir. Mas o que a clínica psicanalítica mostra é que mais do que atuar no sofrimento, fazendo com que o sofrimento não exista, fazendo com que o sofrimento desapareça, o processo da psicanálise, ele vai atuar na posição da pessoa em relação ao sofrimento. Como ela lida com esse sofrimento? Como que ela constrói sentidos para esse sofrimento? Então, saúde psíquica não é compreendida como a eliminação de sofrimentos, mas como a possibilidade de transformação em relação à posição de cada pessoa diante do sofrimento. Né? É muito comum que a gente tenha uma posição do sofrimento como se a gente não tivesse o que fazer. Uma sensação de passividade, uma sensação de impotência, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho o que fazer. Não há o que fazer, né? E dessa postura de imobilidade, de paralisia, o que se busca é uma posição mais ativa e também mais criativa. Não existe uma receita para lidar com esse sofrimento. A postura criativa é como pode ser criada uma forma de lidar, como pode ser criada uma nova posição diante do que nós vivemos.
Então, não são receitas, não são conselhos, não são recomendações, nem orientações. Né? O processo psicanalítico não vai ser um processo de ensinar, de orientar, de direcionar. O processo psicanalítico é um processo interrogativo, investigativo, em que a pessoa ela vai se estranhando. Né? Eu brinco que muita gente diz, eu vou fazer terapia para me conhecer, mas no caso da psicanálise, um movimento importante é a gente ir se desconhecendo, abrindo mão do que parecia ser verdade cristalizada, verdade total, verdade absoluta sobre si. Um processo de estranhamento em que, rompendo com narrativas muito fixas, narrativas muito cristalizadas sobre si, também se abre um espaço de invenção sobre quem cada pessoa é, quem cada pessoa pode ser, quem cada pessoa deseja ser, como ela deseja contar a própria história e viver essa história que ela cria, que ela protagoniza, né? E aí a gente viu o quanto nesse processo de construção de sentidos, nesse processo de viver a nossa história e contar a nossa história, a fantasia é um aspecto fundamental. A fantasia para a psicanálise é um tema central. Né? A gente passa muito tempo da nossa vida sonhando quando está dormindo, mas também passa muito tempo na nossa vida sonhando quando estamos despertos e despertas, né? Nós sonhamos acordados. E é muito comum que a gente pense assim, mas esses devaneios, esse sonhar acordado, é uma distração, né? Desvia a nossa atenção, desconcentra. Ou no máximo é assim, é um consolo quando a gente está triste, quando está com muito cansaço, né? Dá uma consolada, fantasiar que pode ser melhor. E aí a gente vai lá, encosta a cabeça no travesseiro, ou então está fazendo algo, começa, o pensamento vai longe, e são os devaneios apaixonados, os devaneios de grandeza, devaneios de raiva, de vingança, né? De, essa pessoa que eu não gosto vai explodir. Né? Nas nossas fantasias, um monte de coisa acontece. A gente conquista muito, a gente tem várias reviravoltas, nós temos muitos poderes em fantasia. Para a psicanálise, não é um detalhe, um consolo, um escape, um desvio. Fantasia não é só uma distração. A escuta da fantasia, conhecer sobre a fantasia, é conhecer sobre como as pessoas se tornam quem são. A fantasia é central para como as pessoas se tornam quem são. Tanto que na aula passada eu coloquei esse slide, né, como imagem na nossa página. Eu gosto muito de como esses psicanalistas de Porto Alegre, nesse livro maravilhoso, que é a Psicanálise na Terra do Nunca, falam sobre a fantasia, apresentam a fantasia para a gente. Eles dizem assim, quando refletem sobre si, as pessoas, no geral, se veem como racionais, lúcidas, com os pés no chão, mas que às vezes são tomadas pela fantasia. Ou seja, o que nos define é a nossa racionalidade, a nossa lucidez, é a nossa realidade objetiva, né? E aí eles discutem. O senso comum nos leva a acreditar que somos aquele que está acordado, que o eixo do nosso ser, o nosso verdadeiro eu, encontra-se assentado na realidade e não está contaminado por esse caldo múltiplo de fantasias que nos atravessam o tempo todo. Os psicanalistas acreditam no contrário. A fantasia nos constitui, nos molda e faz parte da arquitetura de nossa personalidade. Para conhecer alguém, é importante conhecer as fantasias. Para conhecer a vida psíquica, para conhecer como é o psiquismo humano, é muito importante a dimensão
da fantasia. Eu gosto também de como esse psicanalista, que chama Juan Davinaz, que é o autor da nossa leitura principal, O Prazer de Ler Freud, mas que também tem este livro dele, que é A Fantasia. Eu gosto de como ele descreve nossas fantasias também, o nosso recurso psíquico do fantasiar. Ele diz assim: o que é uma fantasia? É um pequeno romance de bolso que carregamos sempre conosco e que podemos abrir em qualquer lugar sem que ninguém veja nada nele. No trem, no café, mais frequentemente em situações íntimas. A gente pode ir lá abrir as fantasias e ninguém vai saber, né? A gente pode estar rodeado por outras pessoas e fantasiar que as pessoas não vão descobrir. Não vão descobrir o que nós estamos fantasiando. Mas por que nós temos fantasias? O Naso responde: temos fantasias porque temos desejos que nos agitam no mais profundo de nós mesmos. Porque temos desejos agressivos e sexuais que querem se satisfazer imediatamente, sem levar a realidade em consideração. A fantasia tem como função substituir uma satisfação real impossível por uma satisfação fantasiada possível. A nossa vida não seria possível se tudo que a gente deseja, a gente saísse correndo para fazer. Ou se toda vez que a gente tivesse atração por alguém, a gente saísse correndo para agarrar. Ou se toda vez que a gente tivesse raiva de alguém, a gente saísse correndo para machucar, né? E então, muita coisa que a gente não pode fazer, e é bem melhor que não faça na realidade objetiva, a gente faz em fantasia, a gente faz nos nossos devaneios. O que a psicanálise chama de realidade psíquica. Né? Mais do que ouvir a realidade, o fato, tal como acontece, que dá para conferir, que dá para verificar, a psicanálise quer conhecer como é a realidade psíquica de cada pessoa, como ela constrói sentidos para o que ela vive. Né? Como que essas fantasias participam na forma como ela vive, o que ela vive e se torna quem ela é. Assim, gente, o analista não se preocupa em descobrir se um fato aconteceu ou não, se o relato trazido pelo paciente é verdadeiro ou falso. A gente não vai ter essa questão. Será que o que essa pessoa está me contando aconteceu mesmo? Será que essa versão da história não está exagerada? Será que essa versão da história não está distorcida? Não, o que importa é a versão singular que aquela pessoa nos traz. Então, o que importa é como cada pessoa significa o que viveu. Quais sentidos foram construídos sobre as experiências que foram marcantes. Ou seja, o que importa é a realidade psíquica. Né? Por isso que a gente traz o conceito de fantasia como tão fundamental, que é para chegar no que é real para aquela pessoa, no que é vivido como real. Né? Tão real que participa do que faz sofrer. Fechando, então, não vamos esquecer que a psicanálise é a busca por compreender a vida psíquica, principalmente através da investigação sobre o inconsciente. Ok? E eu concluo aqui a retomada dos aspectos que a gente abordou na nossa primeira aula.